Olá pessoal, eu sou o professor Wesley, faço parte do projeto Arandu e hoje teremos mais uma aula do nosso curso. A aula de hoje é uma continuação da última aula que também foi sobre astronáutica, mas hoje falaremos sobre 3 novos tópicos. Falaremos sobre órbitas, controle orbital e sobre satélite. Por se tratar de bastante conteúdo, iremos dividir cada tema desse em um vídeo, sendo que esse primeiro vídeo falaremos somente sobre órbitas. Então vamos lá. Mas claro, é sempre importante a gente dar uma pequena relembrada aí nos tópicos que já foram vistos aí na última aula. E falamos sobre o movimento circular uniforme, ou seja, para que uma partícula de massa m percorra uma trajetória circular, é necessário que sobre ela atue uma força, nesse caso a força centrípeta, que ela é responsável por modificar, no caso a velocidade, em termos da sua direção e sentido. E essa força ela pode ser determinada pelo produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio dessa trajetória circular. Nós vimos também sobre a parte de mecânica celeste. Vimos que antigamente se acreditava que as órbitas dos planetas ao redor do Sol eram órbitas circulares, mas o Kepler ele conseguiu mostrar que na verdade essas órbitas eram elípticas, em que o Sol estava em um dos focos dessa elipse. Nós vimos também um pouco sobre a elipse, que na verdade é como se fosse uma circunferência um pouco achatada, como está representado nessa imagem aqui. E o quão achatado essa elipse está relacionado com a sua excentricidade, ou seja, órbitas muito excêntricas são órbitas aí com a elipse mais achatada, e órbitas com pouca excentricidade são órbitas que se aproximam de uma circunferência, como representado aqui do lado. Todavia, precisava de uma força para conseguir explicar como que acontecia essa dinâmica. E aí que veio o Newton com a força da gravidade. Através da força da gravidade, o Newton conseguiu mostrar que era possível que os planetas sim realizavam essas órbitas aí ao redor do Sol. Além disso, ele conseguiu também obter cálculos aí relacionados à força de atração da Lua e a Terra. Então, para esse modelo funcionar, precisava de uma força que explicasse, ou seja, uma força centrípeta aqui que causava esses movimentos, e Newton explicou isso a partir da força da gravidade. Nós vimos também sobre os lançadores. Nós vimos que eles são utilizados aí para levar satélites às suas órbitas. Vimos sobre foguetes, que são motores a propulsão e funcionam baseado na terceira lei de Newton, também chamado de lei da ação e reação. Basicamente, nós vimos que o foguete ele tem um componente, combustível, eles são queimados, são agitados esse produto aqui para baixo com alta temperatura e velocidade, e como reação é gerado um empuxo no foguete, que é responsável por acelerar esse foguete, fazendo com que ele atinja aí altas velocidades. E agora a gente entra realmente no tópico da aula de hoje, que é sobre órbitas. E a primeira questão que tem é como que a gente faz para entrar em órbita. Para entendermos esse raciocínio, vamos dar uma voltada no tempo, ali por volta de 1687, que teve um experimento aí imaginário que o Newton propôs. Por que imaginário? Porque ele não foi algo real. O Newton ele idealizou isso realmente pelo pensamento, né? Mas para a gente entender isso, vamos imaginar, né? Esse experimento é chamado do experimento do canhão de Newton. Mas antes de chegar nesse experimento, vamos pensar aqui agora. Imagine que você tem uma bola de canhão. Você pega essa bola de canhão, que está inicialmente no solo, você levanta ela, né? Você pega ela, levanta e solta. Imediatamente essa bola ela vai cair abaixo de você. Por quê? Porque no caso a força da gravidade puxa essa bola para baixo, certo? Agora você pega essa mesma bola de canhão e joga ela para frente. Essa bola ela vai cair no chão novamente, só que ela vai conseguir percorrer uma distância horizontal. E se você pegar essa bola novamente, você jogar ela com mais velocidade, ela vai cair no chão novamente, só que ela vai conseguir percorrer ainda mais um espaço maior horizontalmente. Ou seja, quanto maior for a velocidade que eu arremessar essa bola, mais longe, né, maior a distância horizontal que essa bola vai percorrer. E aí que entra o experimento de Newton. O Newton ele imaginou um canhão que conseguisse atirar bolas de canhão a quaisquer velocidade. Isso
resultaria mais ou menos nessa imagem que temos aqui embaixo. Bom, se eu pegar esse canhão aqui, colocar ele no topo de uma montanha e arremessar essa bola, né, vai percorrer uma distância horizontal muito grande aqui, né, vai cair mais à frente. Se eu aumentar essa velocidade, essa bola vai conseguir percorrer uma distância horizontal ainda maior. Só que existe uma tal velocidade que eu vou conseguir jogar essa bola aqui e ela vai conseguir dar uma volta completa na Terra. Quando essa bola de canhão fazer essa trajetória aqui, dizemos que ela completou uma órbita. Nesse caso, esse experimento aí não passa de um experimento imaginário. Só que hoje em dia, né, ainda, a gente não conseguiu construir esse canhão, mas conseguimos construir os foguetes. E os foguetes que dão um impulso para atingir essas dadas velocidades para colocar, por exemplo, um satélite em órbita. E o resultado disso na prática é como se o foguete ele estivesse sempre caindo, mas nunca encontrasse o chão, que é como está representado aqui por essa bola. Essa bola ele está caindo, só que ela está caindo e encontrando ao mesmo tempo a curvatura da Terra. Então ela consegue dar uma volta completa na Terra, certo? Bom, em outras palavras, a gente pode descrever dessa maneira. Quando um objeto é lançado com velocidade suficiente para dar uma volta em torno da Terra, dizemos que esse objeto foi colocado em órbita. E agora a gente vai ver um pouco das características sobre essas órbitas. Bom, só para ressaltar, essa sigla VE significa veículo espacial. Então, deve-se atingir uma velocidade de tal maneira que o veículo espacial não caia novamente na Terra, mas que também não saia de sua influência. Para expressar essa ideia, eu trouxe essa imagem. Eu tenho aqui um foguete, agora não mais bola de canhão. Esse foguete ele sobe e é lançado aqui com a dada velocidade. Como essa velocidade não foi, vamos dizer, suficiente, ele vai conseguir percorrer uma distância horizontal, mas vai cair na Terra. Se eu lançar com uma velocidade ainda maior, ele pode cair aqui, por exemplo, nessa trajetória B, mas ainda assim cair no chão. Agora existe essa velocidade que ele vai conseguir completar uma órbita C aqui, ó, com uma órbita circular ao redor da Terra. Conforme eu for aumentando essa velocidade, eu posso conseguir diferentes tipos de órbitas. No caso, órbitas com altitude ainda maiores, né? E também com formato diferente. Eu posso ter, por exemplo, órbitas mais elípticas, com órbitas cada vez mais excêntricas. E ainda assim, existe uma certa velocidade, chamada de velocidade de escape, em que o foguete, nesse caso, ele não vai completar uma órbita e voltar aqui para o seu ponto inicial. Ele vai cada vez se afastar mais da Terra. Ou seja, ele vai entrar aí em uma órbita de escape. E essa velocidade que o foguete é lançado, para que isso ocorra, é chamado de velocidade de escape. Uma outra característica aí relacionada à órbita é que a velocidade da queda, né, como a gente viu, estar em órbita é estar caindo constantemente, essa velocidade de queda depende de quão próximo o veículo espacial está da influência da gravidade da Terra. Ou seja, um veículo, se ele está aqui mais próximo da Terra, ele precisa de uma velocidade muito maior para conseguir manter a órbita, comparado com um veículo que esteja em uma órbita mais distante. Isso acontece porque quanto mais próximo ele estiver da Terra, maior será a força da gravidade atuando sobre esse veículo, nesse caso aqui o foguete. Uma outra coisa interessante sobre órbitas é que a velocidade ela permanece praticamente constante devido à resistência do ar ser praticamente nula acima da atmosfera. Para a gente compreender esse raciocínio, vamos imaginar novamente um carro andando em uma rodovia. Se você coloca, por exemplo, a mão para fora de um carro na rodovia, você vai sentir o vento. O vento é nada mais do que uma força de arrasto que acontece devido ao movimento relativo entre a sua mão e o ar. Ou seja, o ar, como ele está se movimentando em relação à sua mão, você vai sentir esse vento, que ele acontece devido à existência da própria atmosfera. Só que quando a gente fala do foguete, ele consegue ir a altitudes tão elevadas que essa atmosfera ela é bastante rarefeita, ou seja, ela é pouco densa. E a certas altitudes, essa atmosfera praticamente não existe. Ou seja, quando o foguete ele está percorrendo a sua órbita, é como se não existisse o vento, né? Ou seja, não existe o arrasto, então não vai existir uma força para reduzir a velocidade do foguete.
que está em órbita, ou satélite. Então essas órbitas aí elas conseguem permanecer muito tempo com a mesma velocidade. Bom, agora a gente viu aí alguns conceitos relacionados às órbitas, vamos aprender a calcular a velocidade de algumas órbitas, né, chamado também de velocidade orbital. Para compreendermos o raciocínio, vamos considerar o caso onde a órbita se aproxima de um círculo. Por que a gente pode considerar isso? Porque, como vimos, a elipse é uma espécie de círculo achatado. Só que conforme a excentricidade dessa elipse ela vai diminuindo, ela pode muito se aproximar com o círculo. Então existe aí algumas classes de órbitas que a gente pode adotar essa aproximação, dizendo que a órbita é, por exemplo, um círculo. E aí a gente vai representar esse esquema aqui. Nós temos a Terra e nós temos aqui em vermelho a trajetória de um satélite de massa m. Ou seja, m é a massa da Terra, o r é o raio da Terra, ou seja, a distância do centro até a superfície. Nós temos o h, que é a altitude do satélite, ou seja, a distância entre a superfície da Terra e o ponto da órbita. Nós temos esse r aqui, que ele é o raio dessa trajetória circular aqui descrita pelo satélite. E esse r ele é a soma do raio da Terra mais a altitude, ou seja, ela soma dessa distância mais essa distância. E isso daqui é o raio dessa trajetória. E o v é a velocidade orbital, que é o que a gente quer calcular. Como esse satélite ele está em uma trajetória circular, necessariamente tem que ter uma força centrípeta que está causando esse movimento. E a gente sabe que essa força centrípeta ela é dada por essa equação, mv² sobre r. Novamente, o raio dessa trajetória. Nós vimos também, pela lei da gravitação de Newton, que a força da gravidade que está acontecendo aqui entre a Terra e o satélite é dado pelo produto das suas massas, dividido pela distância que separa essas massas ao quadrado, multiplicado pela constante gravitacional. E nesse caso aqui, o satélite ele está submetido exatamente à força da gravidade, e a força da gravidade, nesse caso, que exerce a função aqui da força centrípeta, ela que causa esse movimento circular no satélite, ou seja, ele que causa essa trajetória orbital no satélite. Ou seja, a gente pode escrever que a força centrípeta ela é igual à força da gravidade. Substituindo essas relações, chegamos nessa equação. A gente pode ir simplificando ela. Nós temos m desse lado, m desse outro lado, ou seja, a massa do satélite. Nós temos aqui o r e temos o r² desse lado. Então a gente pode cancelar o quadrado com esse r. Dessa maneira vai ficar assim. Velocidade ao quadrado é gm sobre r. Agora isolando a velocidade, né, tirando a raiz, ficamos com essa relação final, onde a velocidade orbital desse satélite ele é igual à raiz quadrada do produto da constante gravitacional pela massa da Terra dividido pelo raio dessa órbita. E dessa equação a gente tira algumas informações bem relevantes. A primeira dela é que a velocidade orbital não depende da massa do satélite, porque nessa equação aqui a gente não vê o m, ou seja, não depende da massa do satélite. Uma outra coisa também que a gente observa dessa equação é que a velocidade ela depende unicamente do raio, já que a constante gravitacional e a massa da Terra ela é constante para no caso das órbitas ao entorno da Terra, ou seja, só varia essa distância. Bom, agora a gente viu aqui como é que se calcula, então vamos aplicar aqui essa equação para alguns exemplos. E o primeiro exemplo que eu tenho aqui é calculando uma aproximação da velocidade de translação da Lua ao redor da Terra. Como está representado nessa imagem, a Lua ela orbita a Terra. E a gente pode utilizar essa equação anterior que a gente obteve, porque a órbita lunar ela se aproxima muito de uma órbita circular, ou seja, ela é uma elipse com uma excentricidade
muito baixa e, para efeitos de simplificação, é bem aceitável considerar como uma órbita circular. Para isso, a gente precisa de alguns dados. Aqui estão eles. A distância média da Terra até a Lua é 384.400 km. A constante gravitacional, que é esse valor, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Nm², dividido por quilograma quadrado, falta mais uma unidade aqui que é segundo ao quadrado. E a massa da Terra, 5,97 vezes 10 elevado a 24 kg. E a equação que a gente acabou de obter. Colocando esses dados no Sistema Internacional de Unidades, basicamente a distância, já que a constante gravitacional e a massa da Terra já estão no Sistema Internacional de Unidades, nós temos aqui o R, que é o raio dessa trajetória, que é 384,4 vezes 10 elevado a 6 metros. Substituindo na equação, ficamos com essa relação e resolvendo ela, chegamos a ver que a velocidade orbital da Lua é igual a aproximadamente 1 km por segundo. Em unidades mais usuais, 3.600 km por hora. Ou seja, é bastante rápido comparado com as velocidades que a gente conhece aí no nosso dia a dia. Por exemplo, um carro na rodovia é por volta de 100 km por hora. E a velocidade orbital da Lua é 3.600 km por hora. É importante a gente guardar esse valor, que a gente vai utilizá-lo para efeito de comparação com o próximo exercício. Então, só relembrando, a velocidade orbital da Lua é 1 km por segundo. E também vale a gente ressaltar que esse valor aqui, apesar de ser uma aproximação, se vocês comparar e fazer uma pesquisa na internet e ver qual a velocidade orbital da Lua, você vai ver que é muito, muito próximo desse valor que a gente calculou utilizando uma simplificação. Então, é bem satisfatória essa simplificação aqui, já nos fornece bons resultados. Nós temos agora um outro exemplo, que é calculando a velocidade orbital da ISS, que é a Estação Espacial Internacional. É esse satélite gigantesco que está aqui numa órbita muito baixa, ele está bem próximo da Terra, tanto que dá para ver aqui a atmosfera bem azulada aqui da nossa querida Terra. Bom, a gente precisa dos dados, né? A constante gravitacional, que a gente já calculou no exercício anterior, a massa da Terra, a altitude da ISS, vale ressaltar que a altitude é a distância da superfície da Terra até o satélite, que nesse caso 408 km, e o raio da Terra, que é 6.371 km. Novamente, a equação. Colocando os dados aqui, né, no Sistema Internacional de Unidades, o Hzinho, que é a altitude, 408 vezes 10 elevado a terceira metros, o raio da Terra, 6.371 vezes 10 elevado a terceira metros, e aqui tem uma coisa bem importante. Nesse exercício, eu forneci a altitude, só que para a gente conseguir calcular o raio dessa trajetória, é preciso somar a essa altitude o próprio raio da Terra, e aí a gente vai obter esse valor aqui. 6.779 vezes 10 elevado a terceira metros. E novamente a constante gravitacional e a massa da Terra. Substituindo esses dados, esses últimos três aqui, nessa relação, vamos chegar nisso. Resolvendo essa equação, vamos chegar que a velocidade orbital da ISS é aproximadamente 7,6 km por segundo, ou, em unidades mais usuais, 27.000 km por hora. E aí que já a gente consegue tirar uma informação bem importante, comparado aí com o último exercício que a gente fez da velocidade orbital da Lua. Nós vimos que a velocidade orbital da Lua é 1 km por segundo. E a velocidade orbital da ISS é 7,6 km por segundo. Ou seja, a velocidade orbital da ISS é mais de 7 vezes maior do que a velocidade orbital da Lua. E isso daqui confirma a hipótese que a gente já viu lá atrás, nos últimos slides, em que quanto mais próximo um satélite, nesse caso aqui um satélite artificial, a ISS, e a Lua um satélite natural, ou seja, quanto mais próximo um satélite ou qualquer coisa que esteja orbitando a Terra, quão próximo estiver da Terra, maior será a sua velocidade orbital.
E a gente já conversou sobre isso aí nos últimos slides. E esse resultado só confirma essa hipótese. E também, só para efeito de enfatizar novamente, se a Lua estivesse nessa altitude, ela teria a mesma velocidade, porque a velocidade orbital não depende da massa. De maneira análoga, se a ISS estivesse na órbita de altitude como a Lua, ou seja, estivesse ali orbitando próximo da Lua, a velocidade da ISS seria 1 km por segundo como a da Lua, porque novamente não depende da massa, e sim do Rzinho aqui da órbita, ou seja, a distância do centro da Terra até o ponto da órbita. Bom, continuando, nós podemos classificar as órbitas quanto à sua altitude. Nós temos as órbitas LEO, que é Low Earth Orbit, ou seja, órbitas aí de mais ou menos 180 km a 2.000 km. Aqui nesse caso a gente só começa a contar a partir de 180, porque abaixo disso é difícil conseguir manter uma órbita, já que o arrasto atmosférico ele é, bom dizer, bem relevante, e é difícil manter órbitas abaixo disso. E o fato dessas órbitas estarem bem próximos à Terra, elas são muito boas aí para observação da própria Terra e da atmosfera. Nós temos as órbitas MEL, que são órbitas médias. Essas são a partir de 2.000 km até 36.000 e são bastante utilizadas para navegação e comunicação móveis. Nós temos as órbitas altas, né, que é a High Earth Orbit, que são órbitas a partir de 36.000 km. E um caso particular de órbita alta é a órbita GEO, que é a órbita geoestacionária, que é a órbita de exatamente 36.000 km. E a maior parte dos satélites estão nessa órbita. A gente vai ver um pouco mais à frente por que essa órbita é tão importante, inclusive aí para a parte de comunicação, meteorologia e monitoração. Para a gente ter uma ideia sobre essas órbitas aqui, né, uma ideia proporcional, de proporcionabilidade, eu trouxe essa imagem. Nós temos aqui em preto a Terra, nós temos aqui nesse vermelho um pouco mais escuro as órbitas baixas, que estão aqui bem próximo da Terra. A partir dessa parte vermelha até aqui, nós temos as órbitas médias. Nós temos essa linha vermelha, a órbita geoestacionária. A partir dessa a gente tem as órbitas altas. E mais aqui nós temos a órbita lunar. E agora a gente vai voltar aí à órbita geoestacionária. Por que ela é tão importante? Nós temos aqui uma representação esquemática de uma órbita geoestacionária. Uma coisa bem importante sobre essas órbitas é que elas são órbitas praticamente circulares. E outra coisa também, que é a mais importante na verdade, é que o período da órbita é de aproximadamente 24 horas. Isso implica que o satélite ele rotaciona junto com a Terra, como está representado aqui. Ou seja, é como se o satélite ele estivesse parado no espaço em relação ao observador na Terra. Por exemplo, se você olhar para o céu e conseguisse enxergar um satélite geoestacionário, você iria olhar para ele e imaginar que ele estivesse parado, porque ele está rotacionando junto com a Terra. Isso daí tem diversas aplicações. É por isso que essa órbita geoestacionária aí, ela é a órbita mais requisitada para os satélites. E a altitude dela é de exatamente 36.000 km. E agora eu trago aí uma curiosidade. Nós temos aqui vários pontinhos brancos. Esses pontinhos brancos, eles representam um lixo espacial. Ou seja, são satélites aí que já terminaram a sua vida útil e não têm mais funções. São satélites lixo, vamos dizer. E em especial, essa parte de cima aqui, nós temos a órbita cemitério. Que acontece que nessa órbita as espaçonaves elas são colocadas intencionalmente ao final da sua vida útil, e a ideia disso é minimizar a probabilidade de colisão de detritos com espaçonaves operacionais, gerando ainda mais detritos. Ou seja, muitos satélites, principalmente em órbitas mais altas, são jogados nessa órbita cemitério, que ela está aí um pouco acima das órbitas geoestacionárias e geossíncronas.
e porque essa órbita aqui ela é projetada para não interferir nas outras órbitas. E também nós temos aqui também bastante satélites que estão próximos da Terra. Só que pelo fato de eles estarem próximos da Terra, não vale muito a pena você utilizar os propulsores, por exemplo, para jogar eles para essas órbitas, porque no caso é uma distância muito grande e gastaria muito combustível. Então muitos desses satélites aqui eles tendem a acabar reentrando na atmosfera da Terra. Bom pessoal, agora que a gente viu um pouco sobre as órbitas, vamos ver como a gente faz para conseguir manter essas órbitas, os mecanismos que a gente tem para conseguir atingir esse objetivo. Então até o próximo vídeo.